Foi. Bom, boa noite a todos e a todas que nos assistem. Nós estamos começando agora a segunda das nossas lives aqui na página do História da Ditadura. Estão sendo promovidas pelo Grupo de Estudos História da Ditadura, o GED, que é vinculado ao Núcleo de Estudos Contemporâneos da Universidade Federal Fluminense. O GED foi criado em 2019 e é coordenado pelo Paulo César Gomes e pelo Pedro Russo, e hoje congrega mais de 20 pesquisadores de várias regiões do país. Eu sou o Vitor Traut, sou graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente mestrando pela Universidade Federal Fluminense, onde eu pesquiso memória militar sobre a ditadura e a justiça de transição no Brasil. Eu vou ser o mediador do debate de hoje, que também vai contar com alguns dos meus colegas do GED. O Pedro Russo, como eu já falei, é um dos coordenadores do grupo. Ele é graduado em mestre em História pela Unesp de Franca e atualmente é doutorando em História pela UF, onde pesquisa a construção e as disputas das memórias sobre os mortos e desaparecidos políticos. A Gabriela Oliveira de Abreu é historiadora e pesquisadora no Instituto de Estudos da Religião e atualmente é mestranda em História comparada pela UFRJ, onde estuda trajetórias de militantes negros envolvidos na resistência ao regime militar. Dá um oizinho aí, Gabi. E a Fernanda Duraz de Oliveira é graduada em Relações Internacionais pelas Faculdades Integradas Rio Branco e atualmente é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, onde ela pesquisa sobre a colaboração brasileira na construção do aparato repressivo chileno. Hoje o nosso debate vai ser com o professor Dr. João Roberto Martins Filho. Boa noite, professor, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. E o professor João Roberto é professor sênior de Ciência Política da Universidade Federal de São Carlos e autor de diversos artigos e livros sobre o período da ditadura militar brasileira. Uma das principais especialidades do professor são os temas relacionados aos militares, e é sobre esse tema que nós vamos tratar hoje no nosso debate. O seu livro, Palácio e a Caserna, a dinâmica militar das crises políticas na ditadura, se tornou referência para os estudiosos do tema e foi reeditado no ano passado pela editora Alameda. Bom, eu vou começar com a minha pergunta, professor. E desde o início do governo Bolsonaro, os grandes veículos da imprensa têm dado uma grande atenção aos assuntos que envolvem as Forças Armadas e os militares. E o senhor, em algumas lives, reconhece os problemas dessa abordagem. Uma frase muito boa que o senhor disse em uma dessas lives, claro, em tom de brincadeira, é que a primeira coisa que a gente tem que fazer para entender o que está acontecendo no campo militar é não ler os jornais, porque cada dia eles trazem uma previsão diferente de como os militares estão em relação ao governo Bolsonaro. Na opinião do senhor, tendo em vista essa cacofonia que a grande imprensa faz, para onde nós temos que começar a olhar para entendermos o que está acontecendo no campo militar hoje? Bom, nós já temos 2 anos, né, praticamente, dessa situação, e nós fomos conseguindo entender, na verdade, antes de qualquer coisa, que a situação foi inesperada. A gente não previa que os militares fossem, com tanto ímpeto, voltar à política, não é? Então, de início, a gente ficou um pouco perdido. Depois foram surgindo algumas evidências. A primeira evidência que eu tive foi um colega que conversou comigo, que já tinha conversado com um general na época, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, onde esse general descreveu como é que estava a campanha organizada, como se fosse uma operação militar, de apoio à candidatura a Bolsonaro. Depois disso, voltou à rede, ou lá permaneceu, uma fala do general Ajax, um vídeo, onde ele convocava os militares e policiais militares e parentes de militares para votar no Bolsonaro, dizendo que essa eleição era decisiva porque era uma eleição onde estava em jogo 2 ideologias. Então, essa foi uma evidência que apareceu já bastante tempo depois do começo do governo Bolsonaro. Agora, outro dia, apareceu outra evidência de que houve reuniões, quando o Temer ainda era vice-presidente, Dilma ainda era presidente, reunião do comandante do Exército, mais o general Etchegói, que foi uma figura-chave depois do governo Temer, com o vice-presidente. Então, uma conspiração. Nós temos que ficar atentos, eu acho, e nós estamos fazendo isso, para todos os pronunciamentos militares, mas hoje em dia nós estamos numa situação que é o contrário da situação, por exemplo, outras situações históricas brasileiras em que os militares participaram da política. Nós não temos manifestos, não temos, são raros os documentos, não existe declarações de princípio.
O que nós procuramos fazer é acompanhar atentamente qualquer pronunciamento militar, e nesse sentido, eu levantei para escrever um artigo para a revista Perseu, da Fundação Perseu Abramo, foi publicado em junho do ano passado, 6 meses de governo Bolsonaro. Eu acompanhei todas as manifestações públicas do comandante do Exército, ele não falou enquanto o Adigo não foi afastado, então ele foi bastante prolixo, ele que deu mais ou menos a direção e acredito que ele foi um dos articuladores dessa volta dos militares à política. O outro foi o general Etchegóin, depois também o general Santos Cruz e uma série de outros, evidentemente que o general Heleno também. Então a gente tem que, mais ou menos, o que não pode, que eu acho perigoso, é você aceitar como versão útil para a história, declarações em off, onde você não sabe quem está falando, e evidentemente quem está falando está procurando fazer um jogo de poder dentro do palácio, e você aceitar, como uma boa parte dos jornalistas aceitam, como aquilo expressando a opinião de uma ala não ideológica, esse tipo de coisa. Mas eu aprendo bastante, eu acompanho com os jornais, eles são uma fonte importante para estabelecer a cronologia, né? Eu tenho um arquivo de links desde que o governo Bolsonaro começou, já está em 1.300 links que saíram na imprensa, basicamente na imprensa nacional. Então, eu acho que a imprensa é uma fonte importante, mas não aceitar o que os colunistas falam, que os generais falaram. Esse é o ponto. Mas tem generais que estão falando bastante, né? O general Santos Cruz tem falado bastante, agora o general Rego Barros, vários outros generais falaram, e a gente tem que acompanhar com atenção. Até agora não parece que houve rachaduras dentro desse apoio ao Bolsonaro, mas isso pode acontecer. É isso. Bom, professor, primeiramente, boa noite aos colegas que estão aqui na live, quem está assistindo a gente. Eu gostaria de fazer uma pergunta ainda sobre os tempos atuais, continuando na linha do Vitor. A gente tem atualmente Jair Bolsonaro como presidente, um ex-capitão do Exército, uma figura da política brasileira que se vendeu, uma velha figura da política brasileira, mas que se vendeu como novidade nos últimos anos, e teve, de certa forma, essa retórica abraçada, digamos assim, por boa parte da população. Há uma série de elementos que constituem a incidência política do Bolsonaro, e um deles é o militarismo. E esse passado militar do presidente é acionado constantemente por ele a partir de falas, de trejeitos e etc. A gente passou bastante tempo subestimando a figura do Bolsonaro, e hoje dá para perceber um certo empenho, ainda tímido talvez, mas um empenho para compreender melhor o que ele significa e o que significa também o que a gente tem chamado de bolsonarismo. E aí a minha pergunta para você, professor, para o senhor, é dentro de todo esse universo bolsonarista que carrega uma série de elementos, uma série de signos, qual lugar o militarismo ocupa nesse imaginário? A gente tem que começar lembrando que o Bolsonaro era considerado um mau militar. Inclusive, durante muito tempo, ele foi um subversivo, no sentido de que ele provocava o tempo todo a baixa oficialidade contra a hierarquia. Ele foi proibido de entrar em recintos militares várias vezes, tudo isso está no Arquivo Nacional, procurando o dossiê Jair Bolsonaro. Lá tem todo o acompanhamento que fizeram da carreira dele desde 1987. Tá? Eu escrevi um artigo chamado As Duas Peles de Jair Bolsonaro, onde eu tentava mostrar, no ano passado, já, no comecinho do governo, que ele jogava muito com essa coisa de ser militar. Antes de qualquer coisa, quer dizer, ele era considerado um mau militar, mas o Piero Lerner, da Universidade Federal de São Carlos, mostrou que a partir de uma certa época, os militares começaram a aceitar que ele fosse às formaturas da Academia Militar de Agulhas Negras, onde ele sempre encontrava um tempinho para falar para os cadetes. Então, eles já começaram a considerar essa possibilidade de que ele tivesse cacife, né, para derrotar a centro-esquerda. A relação que o Bolsonaro tem com o mundo militar é ambígua. Ele é uma pessoa que não sabe respeitar a disciplina e a hierarquia, por isso ele acabou se afastando das Forças Armadas muito cedo, quando ainda era capitão. E ele tem extrema dificuldade em aceitar qualquer tipo de sugestão, assessoria, mesmo dos generais. Tá?
No fundo, ele acaba fazendo tudo mais ou menos da cabeça dele. É um jogo de retórica do Bolsonaro dizer que ele é um militar. Ora, ele passou 27 anos na Câmara Federal e, no máximo, 15 anos como militar. Então, ele é um político. Na aliança que ele está fazendo atualmente com o Centrão, mostra que ele era um político próximo desse fisiologismo que existe no Congresso Nacional, da parte pior que existe, e também do baixo clero. O livro da Thaís Oyama mostra muito bem isso daí. De qualquer modo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que o Bolsonaro fala. Nunca tomar pelo valor de face o que ele fala. Ele não é um exemplo de disciplina, nem um exemplo de hierarquia, não foi. E hoje em dia ele é militar quando interessa para ele dizer que ele é militar, ou ele fala muito nós, as Forças Armadas, ou nós das Forças Armadas. Mas efetivamente, desde o início do governo, ele sempre criou problema para os próprios militares que o apoiam. Para começar, quando ele decidiu que devia se comemorar o golpe militar 64, no primeiro ano do governo, dia 31 de março, e expôs ao mundo inteiro os militares comemorando. Foi mais o Exército, a Marinha e a Aeronáutica tiveram um certo cuidado, né, porque também já era demais. Mas em todos os jornais mais importantes do mundo, se noticiou que os militares brasileiros estavam comemorando um golpe de Estado. Essa foi a primeira arapuca, ele montou várias outras arapucas para os militares, nós podemos depois falar isso, se a gente continuar nesse tema. Boa noite, professor João. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom, acho que a gente consegue continuar com esse tema, que a minha pergunta é, bom, o ministro da Defesa, o Fernando Azevedo e Silva, declarou que as relações militares com os Estados Unidos são estratégicas e não estão vinculadas a governos, e que as Forças Armadas são organismos de Estado, e que não cabe aos comandantes das Forças Armadas comentarem as declarações do presidente. A declaração se deu com um questionamento de um possível constrangimento das Forças Armadas com a frase de Jair Bolsonaro, entre aspas, quando acabar a saliva, tem que ter pólvora, a respeito das intenções do novo presidente Joe Biden nos Estados Unidos, cuja vitória não foi reconhecida por Bolsonaro, e interferir na defesa da floresta amazônica. O ministro disse que não há constrangimento e estão levando até uma vida normal. A pergunta é, não há mesmo constrangimento para as Forças Armadas? Não, é evidente que há, né? Quer dizer, as Forças Armadas, elas passaram o primeiro grande constrangimento quando o general Santos Cruz, que era um dos principais mentores da ideia de que os militares poderiam controlar, dirigir, disciplinar e civilizar o Bolsonaro, foi demitido em junho de 2019. Depois disso, houve uma sucessão de demissões de generais. Depois disso, houve também o Olavo de Carvalho xingando o ex-comandante do Exército, a quem o Bolsonaro atribuiu, logo nos primeiros dias do governo, a sua vitória. E, a partir daí, nós temos uma sucessão de vexames, né, como eu disse numa entrevista em junho de 2019 para o Intercept, que se prolonga até hoje. Eu falei isso em junho de 2019. Agora, recentemente, o que nós tivemos? Nós tivemos o general Rego Barros, que, desde que foi como porta-voz do presidente da República, nunca mais portou voz nenhuma, ele desapareceu, e ele acabou perdendo a promoção, inclusive o general de 4 estrelas, e agora saiu do Exército, saiu do governo, não pode voltar ao Exército, ou não tem mais possibilidade de ser promovido. Esse é um dos últimos casos. Além disso, nós temos o caso em que o presidente desmentiu publicamente o ministro da Educação, desculpe, o ministro da Saúde, que é um general, e aquela cena em que ele exibe o ministro doente no hospital, dizendo que é muito simples, um manda, o outro obedece. Quer dizer, é impossível que tudo isso não provoque um certo desgaste nas Forças Armadas. E aí, esse caso que você mencionou agora, que é essa questão da pólvora, que gerou uma sequência de memes, centenas e centenas de memes, dizendo que o Brasil, o Exército Brasileiro não servia para nada, né? Então, eu acho que tudo isso vai provocando um imenso desgaste
na imagem das Forças Armadas. Até onde isso pode chegar não se sabe, mas até aqui já houve um desgaste absolutamente inacreditável, né? Professor, boa noite. Agradeço muito a sua presença aqui. O pessoal do GED todo agradece a possibilidade de estar aqui. Agradecemos também a todo mundo que está assistindo, que está participando. Quem quiser deixar alguma pergunta para o professor nos comentários, pode fazer, que a gente passa aqui. Eu vou entrar um pouquinho no seu livro Palácio e a Caserna e fazer uma pergunta mais sobre ele, mas que também fala do período da transição, mas que fala do Brasil hoje também. No seu livro, você apresenta as disputas e as crises que aconteceram entre os militares e os diversos grupos que atuaram no contexto entre 64 e 69. Gostaria que você falasse um pouco como você enxerga a tensão entre os militares durante o período da transição política, nos governos Geisel e Figueiredo, e também qual a alteração que você percebe, se é que essa alteração aconteceu, né, nessa dinâmica e tensão entre os próprios militares a partir da nova república. Porque no livro você apresenta bem essas tensões, essas crises que acontecem, principalmente nos períodos de escolhas sucessórias, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você enxerga essas crises, todas essas disputas no período da transição e também no período da nova república. Bom, no período que você chama de transição, que é o período da abertura, né, pelo que eu pude entender, depois do governo, depois de 74, vamos dizer assim, entre 64 e 69, houve uma pluralidade de tensões dentro que não é só entre castelistas e duros, né? Havia pelo menos 4 grupos se digladiando para saber quem é que ia fazer o presidente da República, quem é que influenciaria o governo, e assim por diante. Depois houve uma certa unidade vamos dizer assim, de crise, quando foi o auge da repressão aos movimentos de luta armada. Então, aí, nesse momento, houve uma unidade, e também houve uma unidade quando foi eleito como sucessor de Costa e Silva, que ficou doente, teve um AVC em agosto de 69, na escolha do Médici, não é? Todos aqueles conflitos que havia para saber quem é que ia ser o presidente da República se resolveram com a escolha do Médici. Como o governo Médici foi considerado os anos de chumbo do governo militar, aí então eu acho que há apenas conflitos internos. A eleição do próprio Geisel, que significava uma continuidade com o primeiro governo militar do Castelo Branco, ela se deu sem grandes problemas. Agora, uma vez assumindo, o Geisel, que tinha um projeto de distensão gradual a longo prazo, né, tanto é que durou 10 anos, ele vai entrar em choque com o aparelho repressivo. Veja bem, não porque o Geisel fosse contra o uso da tortura, mesmo de execuções. Existe documentação que prova que ele dizia que isso é lamentável, mas pode ser necessário. Mas o problema do Geisel é que ele não admitia questionamento ao poder dele como chefe de Estado, como comandante das Forças Armadas. Então, ele efetivamente entrou em conflito com o aparelho repressivo. Esse conflito, ele se aguçou com a morte do jornalista Vladimir Herzog, em outubro de 75, e depois com a morte, em janeiro de 76, de um militante do PCB, o operário Manuel Fiel Filho. Isso provocou um conflito que gerou o afastamento, né, do comandante do 2º Exército, que era uma coisa inédita, e depois o afastamento do próprio ministro do Exército. Tá? Tudo isso porque o Geisel tinha acompanhado de perto como o Costa e Silva tinha sido capaz de se impor ao Castelo Branco. E eles todos participavam do governo Castelo Branco. Então, eles não queriam que isso acontecesse de novo, e com a experiência que eles tinham adquirido em 66, 67, eles acabaram afastando radicalmente o único concorrente que havia à candidatura do Geisel, que era o general Figueiredo. Bom, durante todo o período final da ditadura militar, existe conflito entre o aparelho repressivo e os governos. Isso culmina em 1981 com o atentado do Rio Centro, que acabou sendo investigado de uma forma vergonhosa, e isso acabou não dando em nada. Isso, segundo o próprio Geisel, o governo Figueiredo acabou aí. Não é? Uma vez terminado o governo militar, então a gente tem que entender que
com o governo militar, política e Forças Armadas passaram a ser praticamente a mesma coisa, e houve grandes conflitos dentro das Forças Armadas. Isso, os militares hoje em dia, eles não aceitam, que o governo militar foi ruim também para as Forças Armadas, porque ele politizou as Forças Armadas num grau extremo. Quando as Forças Armadas saem do governo, em 1985, elas ainda têm um poder razoável de tutela sobre o governo José Sarney, que nem era para ser ele, era para ser o Tancredo Neves, e a partir daí existe uma lenta evolução das relações com as Forças Armadas, e elas passam por uma espécie de segundo plano, embora nunca tenham deixado a política. Nesse momento, é muito difícil, a partir do governo Collor, muito, por sinal, extinguiu o Serviço Nacional de Informações, é muito difícil você perceber conflitos internos das Forças Armadas. Com a evolução da nova República, até chegar à crise de casos de corrupção e assim por diante, a partir de 2014, e a crise dos governos do PT, você vai ter, então, uma volta subliminar e não percebida, no começo, dos militares à política. Uma vez voltando à política, evidentemente que eles pagam o preço, porque a política era fundamentalmente incompatível com hierarquia, disciplina, ela é feita do conflito, ela é feita da luta pelo poder, ela é feita de posições que se chocam, não é? Isso não pode existir dentro de uma força armada. Então, a partir daí, você tem uma situação em que nós estamos acompanhando para ver quando é que vai surgir divisões. Até aqui, eu não acredito que tenham surgido, né? Nós temos alguns dissidentes, mas isso havia também no começo do governo militar, alguns dissidentes, General Bevilacqua, por exemplo, o General Mourão, o Mourão lá daquela época, que desencadeou o golpe de 64. Então, aqui nós temos agora alguns dissidentes, um brigadeiro e dois ou três generais, mas não há ainda sinal de fissuras nas Forças Armadas. Mas isso, a politização das Forças Armadas, tende a criar conflitos dentro das Forças Armadas. O problema da politização das Forças Armadas é esse. Quando a política entra nas Forças Armadas, ela entra para criar tensões e divisões, contradições, como a gente tem visto hoje em dia. Algumas delas eu já mencionei. Eu não vejo, no momento, correntes em conflito dentro das Forças Armadas. Bom, continuando nesse tema, e inclusive era a próxima pergunta que eu ia fazer, se existem, se o senhor consegue enxergar essas divisões, e daí eu fico pensando ao que o senhor atribui isso? A própria educação militar nas academias, que não mudou substancialmente depois do fim do regime, aos expurgos que foram feitos nas Forças Armadas com o golpe de 64, e sim, claro, e outra pergunta é se o senhor acredita que essa nota que o general Fernando Azevedo, junto com os comandantes das forças, falando que as Forças Armadas não se metem com política, se isso é mais eles realmente acreditam nisso, ou eles só estão tentando deixar bonito a situação, porque na prática existe uma politização grande já nas Forças Armadas? Bom, se eu entendi bem a primeira parte da sua pergunta, você me perguntou o que leva as Forças Armadas a querer participar da política, mesmo tendo essa experiência que houve no governo militar de divisão, de tensão, de problemas internos das Forças Armadas. É isso? Acho que foi mais no sentido de por que o senhor acha que não é possível enxergar tão facilmente essas divisões, porque elas não existem, ou porque por exemplo, a educação militar ou os estudos que foram feitos após 64 propiciaram uma maior homogeneidade mesmo, assim. Então dificulta de fato terem as divisões. E daí a segunda parte é se o senhor acredita que essa declaração essa parte eu entendi. Veja bem, todos os fatores estruturais que podiam levar a gente a crer que as Forças Armadas elas tendem à união, que o mundo militar é unificado, elas
estavam presentes já na década de 60, educação militar, o expurgo, etc. Tal. Mas isso não impediu que houvesse profundas divisões nas Forças Armadas quase que no dia seguinte ao golpe. Quer dizer, esses fatores de, vamos dizer assim, que fazem surgir o mundo militar como um mundo separado do mundo civil, elas, a educação militar, etc. e tal, no caso o expurgo, depois do golpe, elas conseguem efetivamente criar uma unidade das Forças Armadas contra o mundo civil, mas não impediram divisões dentro das Forças Armadas. Essas duas coisas convivem. Naquele livro que vocês mencionaram, que eu publiquei em 1995, foi republicado agora, eu chamo de unidade na desunião. Havia desunião das Forças Armadas porque elas estavam envolvidas com a luta política, o cotidiano da política, mas ao mesmo tempo havia uma unidade que era não voltar à situação de antes de 64 e não entregar o poder aos civis. O que mais me parece que provoca essa unidade hoje é a falta de alternativas. As Forças Armadas, para conseguir derrotar a centro-esquerda, que ainda assim, depois de anos de desgaste, né, e de uma politização do Ministério Público, uma politização do Poder Judiciário, cujo símbolo é a atuação do juiz Sérgio Moro, ainda assim, né, nós conseguimos que a centro-esquerda tivesse 46, 47 milhões de votos numa eleição tão, vamos dizer assim, polarizada como foi a eleição de 2018. Mas, uma vez que foi tão difícil derrotar a centro-esquerda e que foi necessário jogar todas as fichas na candidatura Bolsonaro, a partir de um certo momento, aí as Forças Armadas ficam um pouco reféns da situação que elas criaram. Nós temos quase 2 anos de governo Bolsonaro e nós não temos, a não ser, pusilanimidade das Forças Armadas frente ao Bolsonaro. Elas têm engolido inúmeras ofensas, situações de saia justa que o Bolsonaro cria, e parece que, pelo menos por enquanto, elas não encontram uma alternativa, porque ele é o candidato que elas apoiaram. O governo ainda é o governo dos militares. O problema é saber até que ponto as Forças Armadas vão aguentar esse desgaste que elas estão sofrendo, que está em curso hoje em dia, não é? O governo Bolsonaro hoje, nós estamos em novembro, final de novembro, do 2º ano de governo, ele ainda foi capaz não só de manter a sua popularidade, como até aumentar. Mas as crises sucessivas estão provocando imenso desgaste em setores da própria elite, em setores dos próprios... a imprensa, desde o início, foi contra, etc. e tal. Então, eu acho que é possível que nós já estejamos vendo agora um princípio de tensões dentro das Forças Armadas. Mas isso vai provocar uma politização das Forças Armadas, porque uma parte vai ficar do lado do Bolsonaro, outra parte não. Então, a situação está um pouco indefinida. No momento, não há condições para que se expressem divisões dentro das Forças Armadas, porque elas não têm uma alternativa. Elas parecem que não, ao entrar no governo, não pensaram nessa possibilidade que esse governo fosse ser essa vamos dizer, central de instabilidade que ele é. A cada dia você encontra uma nova crise, um novo absurdo feito pelo presidente ou pelos filhos do presidente ou por algum ministro do presidente. O símbolo maior disso foi aquela reunião de 22 de abril que foi assistida por todo mundo depois. É um governo absolutamente fundado na instabilidade, no conflito, na provocação, e isso, as Forças Armadas estão mais ou menos impotentes diante dessa situação. Pode ser que daqui a 6 meses surja alguma coisa, mas eu pergunto, se o único candidato que a direita tem, que a extrema-direita tem, capaz de vencer eleições é o Bolsonaro, pode ser que elas empurrem com a barriga isso até o final do primeiro mandato e apoiem a eleição do Bolsonaro para um segundo mandato, a reeleição do Bolsonaro. Bom, a próxima pergunta vai ser de um comentário que a gente recebeu na página do Facebook, do Matheus Matias, que é um integrante do nosso grupo de estudos, e a pergunta dele é: desde 2000, parte da historiografia tem chamado a atenção para o caráter civil-militar da ditadura, a partir de estudos sobre o apoio de diferentes grupos sociais que respaldaram o regime.
No entanto, no seu livro Palácio e a Caserna, na segunda edição, o senhor faz uma forte defesa da designação ditadura militar. A pergunta dele é: em que medida a atuação dos militares no atual governo afeta o debate sobre o caráter do regime? E qual é a relevância política? Cortou a pergunta dele. Mas em que medida a atuação dos militares no atual governo afeta o debate sobre o caráter do regime? Do regime militar, eu imagino, não é? Isso. Tá, sobre o passado, o debate sobre o passado. Isso. Nós temos também uma questão que é o caráter do regime atual, né? Posso falar também disso. Mas, olha, eu não tenho nenhuma dúvida aí, porque eu, inclusive, vivi o regime militar, eu tinha uma família grande, eu sei perfeitamente que boa parte da população brasileira da época apoiou o regime militar. Eu não tenho dúvida nenhuma que setores do empresariado chegaram, inclusive, a apoiar e dar dinheiro para a Operação Bandeirantes, que foi o primeiro núcleo de repressão e tortura, né? Não há dúvida que isso significa, inclusive, um campo muito fértil de análises, né? Analisar todos os setores civis, como é que eles foram cúmplices da ditadura. Nesse sentido, o termo civil-militar serve como instrumento de denúncia. Eu não vejo problema quanto a isso e abre um fértil campo de pesquisas, né, relacionadas ao apoio dos civis. O problema é que o regime militar ele é feito com o apoio civil, mas os militares têm mais peso do que os civis. E houve um processo de militarização do regime. Além disso, a própria ideologia do regime era muito mais militar do que civil e, como eu disse, o aparelho de Estado era cada vez mais controlado pelos militares. Então, eu continuo a achar que é melhor usar o termo ditadura militar. Com relação à situação atual, já que é possível fazer essa ligação, eu não acho também que nós estamos vivendo um regime militar, embora a gente muito boa ache que sim, não é? Eu acho que nós estamos vivendo um regime proto-fascista, que aí não se desenvolveu em direção a um fascismo, porque vamos dizer, o que sobrou das instituições democráticas depois do desgaste total da crise, né, desde 2014, ainda conseguiu segurar o presidente da República. Inúmeras coisas que ele quis fazer, ele não conseguiu fazer. A mais absurda de todas foi nomear o filho dele embaixador em Washington. Mas inúmeras outras coisas ele não conseguiu fazer. Com isso não impede a gente de ver que quem dá o tom no governo Bolsonaro e quem estabelece a dinâmica do governo Bolsonaro, isso é claro para qualquer pessoa que está vivendo esse governo, é o Bolsonaro e seu grupo mais próximo, que é feito em grande medida pela própria família, pelo círculo civil que cerca o bolsonarismo civil, e também por um grupo de generais. Tá? Mas eu não acho que os militares ocuparam o centro do poder a ponto de isso poder ser chamado de um regime militar, e nem acho que os militares controlam o presidente da República. Eles não controlam o presidente da República. Então, esse é um tipo de regime baseado numa chefia personalista, onde os militares, de certa maneira, se viram numa situação que eles não esperavam que fosse acontecer. Eles têm pouca capacidade de controle do presidente Bolsonaro. Uma pergunta que foi feita antes e que eu não respondi, que é a questão do manifesto que foi feito pelo ministro da Defesa. Aquele manifesto é muito estranho. Por que o ministro da Defesa tem que toda hora ficar falando que as Forças Armadas servem ao Estado e não servem a governos? Eles falavam isso também no governo Lula e Dilma, mas eles falavam com o sentido de que eles não obedeceriam até o fim o governo. Ora, numa democracia, eles têm que obedecer ao governo. O governo é a expressão da vontade do povo. O governo muda, os partidos mudam, os partidos são derrotados ou são vitoriosos nas eleições. Mais absurdo ainda é o ministro Fernando Azevedo ter publicado uma das notas assinada também pelos 3 comandantes militares. Ué, mas aí, quem é que manda? Quer dizer, o ministro da Defesa, ele comanda as Forças Armadas em nome do presidente da República. Ele é nomeado pelo presidente da República. Ele deveria ser um civil, para começar, para não haver essas confusões. Qual o sentido que tem? Não só o ministro ficar falando o tempo todo que ele
que as Forças Armadas servem ao Estado e não ao governo, por quê? Está havendo alguma dúvida sobre isso? E, ao mesmo tempo, trazer os 3 comandantes para Berlinda. E, além disso, se vocês prestarem atenção naquele manifesto, eles falam que as Forças Armadas se sentem muito bem com o governo Bolsonaro porque ele faz muita coisa por elas. E, por isso, elas dão grande apoio e se sentem muito agradecidas. Isso tudo é um absurdo completo. As Forças Armadas, elas não tem que gostar ou não gostar do presidente da República. Elas têm que obedecer o governo democrático. Então, o que você nota aí, isso a imprensa tem refletido, e isso é uma das razões do desgaste, é que as Forças Armadas se acovardam diante do governo Bolsonaro. Com raríssimas exceções. Nós temos aí 3 ou 4 vozes dissonantes. Mas, fora isso, aquele manifesto foi um manifesto praticamente de submissão ao Bolsonaro. Não de, como eles faziam no governo Dilma, não de afirmação da autonomia militar. É muito estranho tudo isso, né? É muito confusa essa situação que nós estamos vivendo hoje em dia. Professor, nessa linha do que a gente está vivendo hoje em dia e tentando pensar prognósticos assim, né, para o futuro, tem uma pergunta aqui no chat do Luiz Matos, que ele pergunta: existe a possibilidade de uma nova ditadura civil-militar? Aí não sei se a gente pensaria ditadura civil-militar exatamente porque você está falando a preponderância dos militares na ditadura que a gente teve entre 64 e 85, mas pensar também o regime em que a gente está, em que muita gente fala do esgotamento da própria Constituição de 88, você acha que existe a possibilidade de entrarmos num regime ditatorial de fato, seja através do bolsonarismo, ou seja, capitaneado pelos militares, alguma coisa assim? O que você pensa sobre isso? Porque é uma pergunta que muita gente faz para nós historiadores, né? Será que a gente vai ter outra ditadura, tal? Talvez não nos moldes daquela 74, 85, mas em outros moldes. Queria saber um pouquinho o que você acha sobre isso. Bom, eu entendi da pergunta do Luiz, não é? Que ele está perguntando se há uma possibilidade de uma outra ditadura do estilo daquela que houve entre 64 e 85, que eu acredito que ele está considerando aquela ditadura como civil-militar. Há problemas aí para que isso seja possível, né? Em primeiro lugar, depois de 2 anos, há um desgaste do Bolsonaro enquanto presidente da República, tá? Mas mesmo antes de haver esse desgaste, o Bolsonaro rompeu com a imprensa antes de começar a governar. O jeito que ele tratou os jornalistas no dia da posse, não deixando os jornalistas nem irem ao banheiro, tá? Ficando fechados numa espécie de um chiqueirinho, coisa que depois ele repetiu durante meses na saída do Palácio do Alvorada. Há uma sucessão de editoriais, artigos e colunas na imprensa brasileira, nesses últimos 22 meses, que deixa claro que, se houvesse um golpe, não teria o apoio da imprensa. Também não teria o apoio de uma parte considerável do Congresso. O Congresso não vai se suicidar, né? Por outro lado, eu acho que o próprio empresariado e o agronegócio não tem interesse na instabilidade de uma ditadura militar num país complexo como o Brasil é hoje. Que já nos anos 70 era difícil que a ditadura militar tivesse longa vida por causa da complexidade que o país tinha. Então eu não acho que... O problema não é esse. O problema é que enquanto o general Vilas Boas, comandante do Exército, estava falando para a gente, e a gente gostava de ouvir, eu mesmo gostava de ouvir, que não havia risco de intervenção militar, ele estava falando a verdade, mas não aquilo que nós estávamos achando que ele estava falando. Porque naquele mesmo momento ele estava tramando para a volta dos militares à política. Então, os próprios militares não querem um golpe militar, porque eles sabem que isso é muito difícil. Mas eles gostariam muito de nunca mais sair do poder que eles estão, onde eles chegaram hoje em dia. De preferência, entrar nesse poder de modo que, mesmo que um dia a centro-esquerda voltasse ao poder, ou o centro voltasse ao poder, eles estivessem encastelados no poder de forma irreversível. Acho que esse talvez seja um projeto que eles tiveram. Então, enquanto a gente se entusiasmava, puxa, como é democrático o general Vilas Boas, porque ele fala que não vai haver intervenção militar, ele estava distraído na sua atenção,
porque ele estava empenhado com um grupo de generais, onde está lá o Etchegóin, onde está o general Heleno, onde está o próprio general vice-presidente da República, o general Mourão, e esse grupo estava preparando o terreno para a volta dos militares ao poder. Só que dentro de um governo que não é um regime militar. Então, eles mesmos sabem que uma ditadura militar direta, do tipo da que houve em 64, não se coloca hoje em dia como perspectiva. Agora, um autogolpe do Bolsonaro com apoio militar também envolve uma série de outros riscos, né? Primeiro, que não teria legitimidade. Segundo, que o Bolsonaro, se sabe que ele não é uma pessoa difícil de controlar, e assim por diante. O que não deve nos deixar tranquilos, porque o Bolsonaro, se puder, ele continua a rota de destruição que ele tem seguido nesse governo, e ele vai, como ele tem feito com as universidades, onde ele tem nomeado sucessivos reitores que não foram os reitores eleitos pelas comunidades, ele vai fazer o possível para destruir, como se fosse um cupim atuando dentro de uma parede, as instituições democráticas brasileiras. Mas os próprios militares teriam preferido que isso fosse feito de uma forma em que eles permanecessem com iminência parda, o que acabou não acontecendo. Por isso, daí a complexidade dessa situação que nós vivemos. Se os militares tirarem o apoio ao Bolsonaro, acredito que o Bolsonaro sai muito enfraquecido. O que não quer dizer que eles estão em condições tranquilas no governo Bolsonaro. Professor, fazendo uma pergunta um pouco sobre essa relação dos civis, que você começou falou um pouquinho mais também nessa resposta. No Palácio da Caserna, você aponta de forma crítica a tentativa de uma construção da imagem do primeiro general-presidente da ditadura, o Castelo Branco, como o Marechal Castelo Branco, como um liberal ou alguém menos duro entre os militares, né? Você faz uma crítica a essa construção. E apresenta, inclusive, embates em que os civis liberais, do que você chama de oposição liberal, tentaram travar, muitas vezes sem sucesso, contra o regime, né? Sem ter uma força para conseguir fazer um embate direto nesse período que você estuda no livro. Eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais a sua visão sobre os liberais no Brasil e como que você enxerga a relação entre o liberalismo e medidas autoritárias no país ao longo da nossa história recente, sendo que a gente percebe que os liberais têm, e hoje também podemos falar inclusive dos neoliberais, né? Tem uma concepção de política econômica liberal ou neoliberal bem forte, mas ao mesmo tempo que quando a gente vai para o âmbito político, das instituições políticas, são um pouquinho mais flexíveis em relação a isso, né? Até ficou famoso na época da eleição em 2008, a fala do candidato do Novo, falando que ele era liberal na economia e conservador nos costumes, né? Então, que você falasse um pouquinho mais sobre como você vê os liberais nessa relação na política brasileira, tanto durante a ditadura, mas se você quiser falar sobre hoje também, acho que seria interessante. Bom, com relação à ditadura, é pouco conhecido o fato de que os liberais apoiaram o golpe de 64, então a UDN apoiou o partido, na época, qual era o nome do partido? Onde o chefe era o Mendes Sá, né, que era um partido menor, o Viana Filho, o Afonso Arinos. O que houve foi que eles apoiaram o golpe militar, achando que ele abriria caminho para eleições onde finalmente os liberais venceriam, porque teria havido um expurgo dos movimentos de esquerda, movimentos trabalhistas, nacionalistas e populares. Mas o que aconteceu foi que eles foram enganados, porque em outubro de 65, o presidente Castelo Branco, supostamente liberal, extingue os partidos políticos e cria 2 partidos apenas, que eram a Arena e o MDB. A partir daí, tem uma série de discursos que o senador Afonso Arinos fez da tribuna, onde ele fala, inclusive, eu sou um homem que parte, eu sou um homem que vai partir. Ou seja, eu, como liberal, sou um tipo em extinção. Então, os liberais sofreram uma crise muito grande, porque eles não podiam, os liberais não podiam, em 64, 65, 66, abandonar o governo Castelo Branco, porque era um governo que eles tinham ajudado a criar, mas, ao mesmo tempo, eles estavam vendo cada vez mais que as medidas do governo Castelo Branco
a Constituição de 67, a Lei de Imprensa, a Lei de Segurança Nacional, destruía os princípios fundamentais do liberalismo. Vou citar um apenas, o caráter federativo do Estado. E houve uma concentração cada vez maior no poder central. A pouca respeito que a Constituição tinha pelos direitos fundamentais, pelos direitos individuais, que isso é um dos traços do liberalismo político. A força que o executivo militar tinha em relação ao Congresso e ao Judiciário, o equilíbrio de poderes também é um dos pontos fundamentais do liberalismo. De certa maneira, é possível fazer um paralelo entre a desilusão que os militares estão vivendo hoje, onde, de certa maneira, eles não sabem, estão no mato sem cachorro, com essa desilusão que os liberais que apoiaram o golpe de 64 tiveram. Tá? Quer dizer, eles viram que os militares tinham vindo para ficar. A mesma coisa aconteceu agora, guardadas as diferenças que são bastante importantes. Os militares apoiaram o governo Bolsonaro, e muitos setores liberais apoiaram o governo Bolsonaro, sabendo, inclusive, que ele tinha um ideário completamente oposto ao liberalismo, mas para ficar apenas nas Forças Armadas, o que você tem agora é uma situação de impotência, como houve entre os liberais em 65 e 66, quando todo o arcabouço do ideário liberal foi destruído pelo regime militar. Os militares entraram nessa aventura bolsonarista porque eles achavam que seria uma chance de voltar e mostrar para o país que eles tinham capacidade para participar diretamente da política. E porque eles estavam profundamente insatisfeitos com o que eles chamavam de politicamente correto, pensamento único, essa coisa toda. E eles, então, antes de qualquer coisa, queriam preservar a imagem da instituição militar. E vejam onde eles estão 22 meses depois. Eles foram xingados de tudo. A esquerda não fez isso. Quem fez isso foram os próprios bolsonaristas. O que a esquerda fez foi mostrar em que fria que eles entraram. Né? Os intelectuais críticos mostraram, e mostram até hoje, que tamanho de encrenca que eles entraram. Existe um certo paralelo aí entre a desilusão liberal até com o governo Castelo Branco e o que levou os liberais que não podiam atacar o governo com exceção do Afonso Arinos, numa série de discursos que ele fez memorável e muito pouco conhecida. Do mesmo modo que hoje em dia os militares, até por uma questão de respeito à hierarquia, não podem lançar para a sociedade a ideia de que eles não estão mais apoiando o Bolsonaro. Então, em ambos os casos, houve o apoio a um projeto que foi suicida. É mais ou menos essa a ideia. Eu agradeço você ter trazido esse exemplo que me lembrou agora essa possibilidade de um paralelo entre a desilusão liberal até 67, no governo Castelo Branco, e a desilusão militar nessa situação que eles estão vivendo, em que sobra a eles apenas a possibilidade de continuar apoiando o Bolsonaro. Professor, aproveitando, né, a desilusão dos militares com os liberais, hoje a Folha de São Paulo publicou a respeito do não uso da verba liberada para combater a crise da Covid-19 por nenhum ministério. E eu fico me perguntando o que é preciso fazer para pará-lo, né, no caso Bolsonaro. Foram apresentados, segundo o Correio Brasiliense, em dia 18/11, 56 pedidos de impeachment e 52 ainda estão em análise, bem mais do que da presidente Dilma Rousseff, que foram 34 denúncias. Então, tem crimes de responsabilidade, né, denúncias de crime de responsabilidade, de ameaça à democracia e à soberania. E nenhuma é suficiente para dar continuidade. Eu me pergunto se é um medo pelo fato do governo ser formado por uma coalizão de militares, ou é um projeto, né, do caso dos civis, de mostrar o que não deve se fazer na política e trazer de volta a política tradicional. Olha, essa armadilha, que significa, em poucas palavras, termos jogado todas as fichas no governo Bolsonaro para tirar a centro-esquerda do poder, essa armadilha ela transforma esses setores, que agora eu não estou falando dos militares, mas eu estou falando agora do Congresso e do Poder Judiciário, em que parece que a maioria do Supremo Tribunal Federal, não todos, evidentemente,
E uma parte considerável do Congresso Nacional não está disposta a afastar o presidente Bolsonaro. Talvez porque ele ainda seja muito popular. Tá? Mas, de qualquer modo, é vergonhosa a cumplicidade que existe. Não vou falar do Centrão, porque desse não se esperava outra coisa. Mas o Poder Judiciário podia ter agido com mais força diante dos assintes, as ameaças que foram feitas contra o Poder Judiciário. Ele reagiu porque realmente eles estavam acuados, né? Eles iam ser totalmente desmoralizados se não tivesse feito alguma coisa, e eles puseram limites ao Bolsonaro. Mas até onde vai ser possível encurralar a família Bolsonaro com as evidências de que eles passaram anos e anos e anos desviando fundos de funcionários nas câmaras de vereadores e nas assembleias e assim por diante. O problema aí também, agora no caso civis, não estou falando mais de militares, existe uma pusilanimidade das instituições que veem o Bolsonaro ainda como mal menor. Isso nos leva a uma situação em que o Bolsonaro continua avançando, ele vai sempre fugindo para frente. A não ser que, se ele conseguiu sobreviver até uma pandemia com 170 mil mortes e ainda tem pessoas que acham que ele está certo, a não ser que aconteça uma piora muito grande da situação sanitária numa segunda onda, ou então que haja um conflito, por exemplo, com a China que provoque imensos prejuízos ao Brasil. Aí pode ser que haja um abalo do governo Bolsonaro. Mas, aparentemente, esse monstro que eles criaram, eles não sabem como fazer aprisionar esse monstro. Eles soltaram um feitiço, e eles que são os feiticeiros, eu digo aí os militares, parte do Congresso Nacional e parte do Poder Judiciário, que eles não sabem mais o que fazer, como fazer para fazer esse feitiço voltar para dentro do lugar que eles tiraram. Então, essa é uma situação que eu volto a dizer, uma situação instável, imprevista e muito complicada. Efetivamente, o Congresso tem conciliado com o governo Bolsonaro e, efetivamente, o Supremo Tribunal Federal tem conciliado com o governo Bolsonaro, com as honrosas exceções que nós já conhecemos dentre os 11 juízes do Supremo Tribunal Federal. Professor, a gente tem uma outra pergunta que chegou do Matthews, que é bem bacana para o senhor. Ele pergunta: como avaliar a existência do dispositivo da garantia da lei e da ordem para a democracia no Brasil? Como refletir sobre como refletir sobre seus diferentes usos no governo Dilma e os debates sobre intervenção que ocorreram, sobretudo, no início desse ano, com a emergência de vários atos contra o Congresso e o Supremo? Bom, daria uma longa discussão essa questão das operações de garantia da lei e da ordem, o próprio fato de como é que isso foi acabar parando na Constituição de 88, não é? Isso não devia ser função das Forças Armadas, elas deviam se dedicar à defesa nacional. Mas o fato isso eu tive um debate com uma pessoa pela qual tenho grande admiração, que é o ministro Celso Amorim, onde eu mostrava para ele que quase todas as comunidades mais importantes do Rio de Janeiro sofreram operações de garantia da lei e da ordem. O Luiz Cláudio Duarte, que é um professor em Campos, da Universidade do Norte Fluminense, aonde ele deixa claro, ele fez uma pesquisa e levantou isso, é impressionante a quantidade de operações de garantia de lei e da ordem que existiram no governo Fernando Henrique, mas principalmente no governo Dilma. Tá? Então, isso é um problema. Essas operações da garantia de lei e da ordem, já com o governo Temer, elas culminaram numa longa operação que significou uma intervenção militar no governo do Rio de Janeiro. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro passou a ser um general. Ora, esse general, hoje em dia, é um dos principais assessores e ministros do governo Bolsonaro. Tá? Então, o general Braga Neto, que chefiou aquela longa operação que não resolveu o problema da criminalidade no Rio de Janeiro, isso foi um dos processos que convergiu para a capacidade militar de chegar ao poder como ela chegou hoje, nas condições que nós já explicamos.
nos limites que nós já explicamos. O outro processo foi a Operação MINUSTAH no Haiti. Quase todos os generais que estão apoiando o governo, estão no governo Bolsonaro, foram comandantes, force commanders, inclusive aquele que foi demitido, o general Santos Cruz, comandaram um conjunto das forças na Operação MINUSTAH, não só as forças brasileiras, tá? Quase todos eles. Então, são processos que vão convergindo de uma forma que, aí sim, nós podemos aceitar que há um controle dessas operações. A garantia da lei e da ordem, que foi muito usada no governo, principalmente no governo Dilma, inúmeras vezes houve operações de garantia da lei e da ordem, para não brigar com aliados que precisavam dessas operações para se manter populares dentro dos seus estados, principalmente no caso do Rio de Janeiro, elas foram um dos mecanismos que empoderaram os militares. O outro mecanismo foi a MINUSTAH. A MINUSTAH deveria capacitar as Forças Armadas Brasileiras para operações no exterior. E ela capacitou as Forças Armadas Brasileiras para operações que significaram, no final, a entrada dos militares no governo Bolsonaro. Então, esses dois processos são muito importantes para entender esse processo que ainda nós estamos tentando compreender, que é o processo de volta dos militares ao centro da política nacional. Bom, professor, essa vai ser a última pergunta, né? E essa pergunta acaba fugindo um pouco sobre o tema, e é mais em relação à sua própria experiência acadêmica, e a pergunta vai no sentido de, levando em conta que o nosso grupo, o GED, está começando e tem pessoas de vários momentos da formação acadêmica, desde graduandos até já doutores. O senhor, já como especialista no tema de militares, quais são as lacunas que os jovens pesquisadores que estão interessados em estudar os militares, quais são as lacunas que existem que o senhor acha que ainda a gente tem que se debruçar mais? O que falta olhar nesse tema? Né? E também, se o senhor quiser falar sobre como o senhor chegou no seu tema e para que isso possa mostrar como que a gente pode pensar um tema sobre militares, daí para o pessoal que está procurando um tema e pensando o que eu posso contribuir para a historiografia e para as ciências sociais, para eles poderem ver como é que se chega nesse tema que é tão importante nos dias de hoje. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria dizer que nessa altura que nós estamos, existe uma riquíssima bibliografia sobre o governo militar. Mesmo correntes que se chocam, como a corrente que fala que é uma ditadura militar e outra que fala que é uma ditadura civil-militar, elas colaboram, cooperam e convergem na hora de entender o regime militar, de entender aquele período da história brasileira que durou 21 anos. Tá? Nós temos centenas de pesquisadores atualmente trabalhando com o governo, alguns com o governo militar, alguns fazendo dissertações e teses, outros já com doutores e professores. Então, eu diria que, quando eu olho a paisagem, o panorama que eu vejo da minha ponte de professor já aposentado, com 67 anos, e que não precisa se preocupar mais em fazer pesquisas novas, porque eu realmente, o que eu podia fazer, eu já fiz, não é? Não por isso, quer dizer, eu estou pesquisando agora a Guerra das Malvinas, mas existem inúmeros pontos ainda a serem esclarecidos. O que eu diria não é tanto assim, vocês devem pesquisar isso, porque isso ninguém pesquisou. Houve, mesmo os temas mais novos, como, por exemplo, o tema das colaborações de democracias com o governo militar, que não os Estados Unidos, então, por exemplo, a Inglaterra, a França, e a Israel e outros países, eu diria que vocês, historiadores, têm que se debruçar sobre o riquíssimo material que existe nos arquivos, porque ali, hoje em dia, existe uma imensidão de documentos que estão disponíveis na internet, no site do Arquivo Nacional. Então, uma vez definido um tema onde vocês acham que é possível, seja no mestrado, seja no doutorado, acrescentar alguma coisa, mas dificilmente vocês vão encontrar um tema que nunca ninguém pesquisou, né? Aí cabe a vocês descobrir documentos que não estavam disponíveis quando eu fiz o trabalho. Um exemplo que eu dou, a professora Maud Shiryo,
ela escreveu um livro muito bom, que é A Política nos Quartéis, onde ela vai muito mais longe do que eu fui no Palácio e a Caserna, porque ela teve condições de conversar com um corpo de oficiais que, na época, eu acredito que eu não tivesse condições. Ela é uma excelente pesquisadora e ela, então, avançou muito, trazendo contribuições próprias e importantes para a temática das divisões militares. Mas eu acho que um tema, por exemplo, que seria muito interessante é conseguir alguém que tivesse domínio de línguas que pouca gente conhece, para pesquisar os arquivos dos países da Europa, por exemplo, mesmo de outros países, né? Que não tem, os documentos não estão nem em inglês, nem em francês, nem mesmo em alemão, né? Então, por exemplo, deve ser muito interessante pesquisar os arquivos da Holanda, mas aí nós temos um problema, acredito que tenhamos um problema linguístico. Hoje em dia, com os mecanismos de tradução, talvez seja possível contornar. Eu acho que é isso, quer dizer, estudar novos aspectos dos temas que já foram estudados. Bom, professor, já vamos encaminhando para o encerramento. Eu, em nome do GED, o Pedro também como coordenador, nós agradecemos muito a sua participação. Acho que foi bastante esclarecedor. Também conseguimos conversar com o pessoal que está assistindo. E o senhor gostaria de falar mais alguma coisa para finalizar? Sim, eu queria finalmente agradecer, que eu não fiz no começo, Pedro, a Fernanda, a Gabriele e ao Vitor. Vocês me fizeram pensar algumas coisas que eu não tinha pensado, algumas coisas que vocês colocaram me permitiram fazer algumas afirmações que eu só fiz agora, nesse debate. E foi um grande prazer e eu acredito que essa seja a minha última live esse ano. Começou bem cedo, né? Começou em janeiro e está terminando agora. Agora eu acho que eu vou cuidar da minha pesquisa sobre a Guerra das Malvinas. Nós que agradecemos, ficamos felizes por ter feito o senhor pensar sobre aspectos novos. Então, bom, a gente também do GED, a gente está planejando fazer outras lives, então vocês fiquem ligados aí no site, na página do Facebook História da Ditadura, que quando tiver a gente vai postar e para que vocês acompanhem. Agradeço a atenção de todos, de novo ao professor e aos meus colegas, e boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Obrigado.